mensagem, eu vou dar os avisos, amém? Mas irmãos, olha para mim aqui, obrigado minha querida, que Deus te abençoe, viu? No nome de Jesus. Olhe para mim aqui, irmãos. A Bíblia vai falar de algo extravagante para com a igreja, que é o amor de Deus. E o amor de Deus, além de ser extravagante, é a graça de Deus que corre em nossas direções. Pela manhã eu cantei aqui Jeremias 31, que faz parte daquele cântico que nós conhecemos aqui. Grande tu és. Fugiu a letra aqui agora. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Aleluia. Irmãos, é isso. O amor de Deus, a graça de Deus, quando se manifesta, ela corre em nossa direção. E o amor de Deus, ele é grandioso demais, irmãos. O amor de Deus, ele é abundante. O amor de Deus é tremendo, é gracioso para com as nossas vidas. E a Bíblia vai narrar em Lucas capítulo 15 algo interessante, irmãos, e revelador. E é um cenário que chama a atenção, porque graças a Deus que não é Paulo, não é Pedro, não é João, graças a Deus que não são os profetas ou qualquer escriba escrevendo sobre o amor de Deus nesse momento, mas é o próprio Cristo trazendo a revelação do Evangelho, que são as boas novas. E o que chama a atenção ali das pessoas que estão à volta, dos escribas, dos fariseus, é que Jesus ele se assenta com maior prazer com publicanos e pecadores. Isso chama a atenção. Em todo o livro de Lucas, Lucas, doutor, ele mostra essa indagação das pessoas reagirem ao amor de Deus para com o perdido, ao amor de Deus para com aqueles que necessitam e que precisam, porque o amor de Deus não é algo merecedor, que eu e você merecemos, mas é algo que é oferecido a nós, para que possamos desfrutar desta coisa tão gloriosa e graciosa para conosco. E aqui, irmãos, os escribas, os fariseus, quem são esses? Os fariseus são religiosos, observadores, que de uma maneira rigorosa observavam a lei de Moisés. E quem são ali os escribas? Os escribas são mestres da lei, que observavam a lei de forma a qual ninguém iria quebrar suas regras, seus tabus. Mas quando eles percebem que em todo o momento, em toda a narrativa de Lucas, Jesus mostrando esse amor para com os gentios, para com os gregos, para aqueles que estão distantes, porque segundo aquilo que a Bíblia vai narrar, Jesus ele veio para aqueles que mereciam, para aqueles que eram ali realmente dignos de receber esse amor, que são um povo judeu. Mas graças a Deus pelo Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, quando a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus, e aqui eu quero abrir uma aspas e eu dizer assim, graças a Deus, e fechar aspas, mas os seus o rejeitou. E aí a Bíblia diz no versículo 12, mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O seu amor de Deus, irmãos. E Cristo vai revelar esse amor aos gentios, aqueles que estão distantes, ao ponto de quebrar protocolos, de quebrar tabus, a tradição judaica, a regra judaica, a regra segundo aquilo que a lei de Moisés vai narrar, era proibido um judeu tocar no morto. E a Bíblia vai narrar que no capítulo 7, que Jesus ele toca no esquife do caixão. Lucas ele teve o cuidado de não colocar Jesus como anátema, maldito, porque se ele coloca lá que Jesus tocou no morto, no menino, para levantar o filho da viúva de Naim, isso seria anátema. Mas Jesus ele toca no esquife, segundo aquilo que diz o doutor Lucas, Jesus o ressuscita. Isso chamava a atenção deles, isso
chamava a atenção dos religiosos, né? E, irmãos, esses homens eram principais religiosos, grupos religiosos, intelectuais do judaísmo, que queriam colocar as pessoas do lado de fora do evangelho, do lado de fora do reino. Irmãos, até os dias de hoje isso existe. Isso para eles são regras. No nosso meio sempre tem aqueles que querem medir a vida da pessoa, dizer se ela é digna, dizer se ela merece, dizer se ela não merece, dizer que ela não é digna de ser perdoada, dizer que ela não é digna de ser aceita. No nosso meio, quantos não agem assim? Quantos não agem dessa forma? Quantos não se acham no direito de se colocarem à porta da igreja e dizer: aquele pode vir, aquele pode entrar, aquele pode estar, aquele pode se sentar aqui? Mas, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: o amor de Deus é extravagante. Ainda que esses tentem, né, nos tirar deste amor, nada pode impedir o amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Sabe por quê? Sabe onde o amor de Deus vai se manifestar? Sabe onde a graça de Deus vai se manifestar? Paulo vai declarar isso em uma narrativa direta. Ele fala assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E bendito seja a graça e o amor de Deus para comigo e com você. Isso, irmão, chamou a atenção de Jesus, pela decisão daqueles homens ali, aqueles escribas, aqueles fariseus, começarem a narrar, começarem a dizer que Jesus, se ele fosse profeta, se ele fosse um homem de Deus, se ele realmente tivesse vindo dos céus, se ele realmente fosse quem ele dizia ser, ele saberia que aqueles eram pecadores, ele saberia que aqueles eram publicanos, né? Quem eram os pecadores? Os pecadores eram aquelas pessoas que Jesus citava ao redor delas, prostitutas, pessoas leprosas, né? A lepra era uma condenação por pecado na vida do outro. Quem eram os publicanos? Os publicanos, segundo a tradição ali, eram traidores, eram judeus traidores, que agora se vaziam como se colocasse uma posição romana para cobrar impostos. A prova disso é quando Lucas vai narrar no capítulo 19 a história de um publicano, um cobrador de impostos chamado Zaqueu, né? E que eles usavam dessa autoridade, dessa autoridade que eles tinham de cobrar impostos e usurpar as pessoas, roubar as pessoas, né? Mas gloriosa é a graça de Deus, irmãos, que encontrou com Lucas, que encontrou com Mateus, né? E mudou a vida desses homens, mostrando a realidade a mim e a você, que tudo é possível, né? Basta crer, basta confiar nesse amor e confiar que Deus, ele nos alcança através da sua graça e da sua misericórdia. E por eles começarem a questionar, né, murmurarem, porque sempre existiu, sempre vai existir, irmãos, aqueles que querem medir a graça, a bondade e o amor de Deus. Eu não estou falando aqui da super graça, não. Eu estou falando daquilo que nos redime, eu estou falando daquilo que nos converte, eu estou falando daquilo que muda a minha vida e a sua vida. E aí, irmãos, Jesus ele para, e ele então propõe 3 parábolas, no capítulo 15, do Evangelho de Lucas. E essas 3 parábolas, irmãos, primeiro, do versículo 3 ao 7, ele vai falar da ovelha perdida. Da ovelha perdida. Segunda parábola, do 8 ao 10, ele vai falar de uma dracma perdida, um dinheiro perdido. E terceiro, ele vai falar de um filho perdido, do versículo 11 ao 32, que eu e você conhecemos como a narrativa do filho pródigo. E aqui, queridos, entendam uma coisa: a ovelha perdida, ele vai mostrar a graça, né, a bondade. Ele é o pastor, ele deixa os 99 e ele vai atrás daquela que havia se perdido, mostrando o valor que uma alma tem para o reino de Deus, né? A Bíblia vai dizer que aquela mulher que perde a sua dracma, ela para tudo, ela revira toda a casa, joga tudo de perna para o alto, até procurar, né, de uma maneira cuidadosa, até encontrar aquela moeda que se havia perdido. E o filho vai narrar, né, uma história de um pai que está pronto a perdoar, de um pai que está pronto a correr em direção do filho,
quando o filho toma a decisão de um arrependimento genuíno. Isso é a graça de Deus, isso é a bondade de Deus. E aqui, queridos, dentro deste contexto, que é a narrativa do capítulo 15, eu quero mostrar para vocês aqui, antes eu quero ler com você no capítulo 15, versículo 11 em diante, falando sobre a parábola que vamos nos ater, que é a parábola do filho pródigo nesta noite. Mas depois eu quero mostrar para você aqui as semelhanças, eu quero mostrar para você aqui as diferenças que há entre essas três parábolas, que é a narrativa da minha vida e da sua vida, das escolhas as quais eu e você precisamos tomar e fazer nesta noite. Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo 11, a Bíblia vai dizer assim. O texto diz assim: e Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu uma propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma maneira irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região que ele estava. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou ao seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de bolotas, de alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Olha o que a Bíblia vai dizendo. Ele desejava, mas ninguém lhe dava. Caindo-se em si, versículo 17, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome? Eu, porém, a caminho de volta, e voltarei para a casa do meu pai. E eu então lhe direi: pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E encheu-se de compaixão, e correu para o filho, e o abraçou e o beijou. O pai celebra aqui o retorno do filho. Versículo 21. O filho disse ao pai: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, o pai nem questionou. Versículo 22. O pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calça os seus pés. Tragam o melhor novilho gordo e matem-no para festejarmos. Vamos fazer uma festa e nos alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais novo, mais velho, estava no campo. O filho estava no campo. E quando se aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças. E então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele então lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como escravo, a teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta este teu filho, que esbanjou os teus bens,
com as prostitutas, mata um novilho para ele. Disse então o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrarmos-nos, porque ele estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diga graças a Deus, digam amém. Queridos, repare que este versículos que lemos tem vários detalhes que dentro da mensagem vai nos chamar aqui a atenção. Então vamos ver aqui primeiro a semelhança entre as três parábolas. Nós vemos aqui que as semelhanças, olha só, algo de valor estava perdido. Primeiro, a ovelha. Segundo, a dracma. Terceiro, o filho. Algo de valor havia se perdido. De valor, de um grande potencial para aquele qual estava ali. O pastor que havia perdido a ovelha, ao ponto de abrir mão das 99 e ir atrás daquela, e ele mostrar que quando aquela retorna, ali o aprisco, as 99 não são tão importantes quanto ela, por causa de um arrependimento. A prova da importância é quando aquela mulher, ela encontra aquela dracma, ela chama suas amigas para celebrar e festejar com ela. A prova que o retorno do filho é algo tão importante que o pai, ele chama o seu servo, manda matar o melhor novilho que tem, mais gordo que tem, para celebrar e festejar. Então nós vemos aqui que é algo de grande valor que estava perdido. Nós vemos aqui, irmãos, que houve uma busca diligente, aquele pastor, ele tem um cuidado de ir procurar, irmãos, alguém que se havia perdido, uma ovelha que se havia perdido, e procurar uma ovelha perdida, irmãos, é aquilo que nós cantamos, a canção do Gonzalo Amor, como é que é o nome do cantor? Isaías Saad, ele sobe as montanhas mais altas, e ele vai atrás de mim, de você, a nossa procura, e ele procura diligentemente, pela ovelha. Houve uma busca ali da mulher, ali em revistar toda a casa, procurar cada cantinho da casa. E olha que coisa, hein? Irmãos, olha que coisa, perder dentro de casa é uma coisa. Se tem um lugar seguro que eu e você queremos retornar todos os dias, é a nossa casa. Se tem um lugar que ganhamos e estimamos, que queremos guardar e que sabemos que está bem guardado, é dentro da nossa casa. E ela perde aquela dracma dentro da própria casa. Mas há uma busca. A gente vê também, irmãos, uma espera intencional. O texto vai dizer, talvez você nunca percebeu, o pai a todo instante olhava para a estrada. Eu fico imaginando as pessoas olhando para você. Você está fazendo aí? Você de novo olhando, você de novo observando, você de novo tentando ver alguma coisa longe nessa estrada. O pai estava ali, esperando, algo espera intencional. Aqui nós vemos, irmãos, as semelhanças a uma alegria quando algo foi restaurado. Nas três parábolas nós vemos alegria, nas três parábolas nós vemos celebração, nas três parábolas nós vemos contentamento entre eles. Nós vemos aqui, queridos, um valor espiritual. Aquela ovelha representava um valor de uma alma, aquela dracma igualmente o valor de uma alma que se havia perdido. Mas quando olhamos, irmãos, e possivelmente quando se fala da dracma, quando se fala da ovelha, possivelmente está mostrando os gentios, aqueles que não eram merecedores do amor de Deus. E quando vai falar do filho, está falando de alguém legítimo, da casa, um judeu. Mas o amor de Deus é para todos nós. E aqui, queridos, nós vamos ver agora as diferenças. A diferença, irmãos, é que uma ovelha ela se perde através do descuido. Descuido. Está
todo mundo indo muito junto ali, sendo direcionado pelo pastor, e um descuido, ela se perde. Em um descuido, ela vai para um outro caminho. Quantas vezes nos descuidamos, irmãos, na nossa jornada, na nossa caminhada com o Senhor? Quantas vezes nos descuidamos, irmãos? Nos descuidamos ao ponto de não termos a mesma aplicação que tínhamos antes de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra, de uma vida de crescimento, de consagração. Descuido. Sabe por que eu descuido? A gente vai fazendo as coisas no automático. No automático. Vai fazendo as coisas no automático, irmãos. E aí, por causa de um descuido, perde a essência, perde o amor de Deus por causa de um descuido. Um descuido que a gente não percebe ao decorrer da nossa caminhada com o Senhor, e a gente vai se descuidando, e a gente vai pensando assim: eu estou muitos anos na fé, muitos anos na presença de Deus, muitos anos como crente, então eu preciso orar como antes, não preciso ir na igreja tão quanto antes eu ia, não preciso estar em comunhão tão quanto eu vivia antigamente. Está tudo bem com a minha vida. E a gente vai se descuidando, irmãos. Outra diferença aqui é uma dracma que se perde dentro de casa. Irmãos, vocês vão lembrar aqui minha conversão, aquela canção: Johnny, Johnny, essa noite Johnny pedirão. Está rindo, né? Essa é antiga, né? Irmãos, é isso mesmo. Hoje tem os views, né? As divulgações são quantos views? Na nossa época era MTV, era videoclipe, e os videoclipes com as imagens ruins, irmãos, e eram os videoclipes que a gente podia para ver, para ouvir, né, nas rádios, né, na televisão, os programas evangélicos, nas rádios pirata. E aí, irmãos, entenda uma coisa: o Johnny ele fica perdido na própria igreja, dentro da própria casa. Pior coisa que tem, irmãos, e olha para mim, sua memória, ela te trai. Estava de folga ontem, sabadão, gostoso. Se você viu 2 filmes, um você vai me contar tudo, o outro você não consegue. Sua memória te trai. Se você viu 2 capítulos da novela ontem, um você vai lembrar, o outro você não vai lembrar, porque a sua memória te trai. E muitas das vezes a gente pega um negócio e a gente fala assim: vou levar para casa, vou guardar onde ninguém não acha, onde ninguém acha, onde ninguém vai ver, onde eu guardei. Você vai lá e guarda o trem. Daqui a pouco você está assim: eu guardei tão bem guardado, eu não lembro onde que eu pus. Sua memória te trai. E a Bíblia vai falar, irmãos, essa diferença que acontece entre as 3 palavras. Alguém que perde algo dentro da própria casa. E sabe o que é isso, irmãos? É religiosidade. Sabe o que é isso? Perder algo dentro da própria casa. Sabe como é que você fica em casa? Eu falo muito com meus filhos, falo muito com eles: vocês precisam estar pronto a todo instante. Mas sabe o que a gente faz, irmãos? Sabe o que é mentalidade? Quando a gente não tem mentalidade de nobreza, a gente fala assim: não, eu vou colocar minha roupa. A gente chega em casa, a gente tira o sapato, tira a meia, tira a calça, tira o vestido, tira a saia, tira a blusa, e aí a gente fala assim: vou colocar minha roupa de ficar dentro de casa. Irmãos, onde está isso? Na etiqueta. Eu nunca vi isso. E aí, por aqueles que vão lá e colocam pijama. Irmãos, não existe roupa. Já viu você? Quem aqui já viu novela, filme? Então aqui todo mundo já viu. Irmãos, você já viu que a pessoa, o ator, a atriz, ele chega em casa, vai lá, mal mostra eles lavando a mão, mas senta na mesa do jeito que estão, arrumado para comer. Não mostra eles colocando roupa de
ficar dentro de casa. Se tem uma emergência, eles estão prontos para sair. Irmão, você precisa estar pronto a todo instante. Mas aí a gente vai perdendo a essência, a beleza das coisas. Quer uma coisa? A gente já não se arruma mais para vir na casa do Senhor. E pensa assim: não é mais um culto. Não, todo mundo que está lá já me conhece. Para que eu vou colocar minha melhor roupa? Para que eu vou colocar meu melhor sapato? Eu vou esperar a festa de 15 anos, eu vou esperar o casamento, eu vou esperar uma celebração, um cantor famoso que na igreja vai fazer isso. Irmãos, a gente, por causa da religiosidade, vai perdendo o amor da celebração de estar na casa, de estar dentro da casa, de estar nesse ambiente, de estar aqui, irmãos, e celebrar o Senhor, celebrar o dono da obra, celebrar aquele que está aqui esperando sua celebração. Outra diferença, irmãos: o filho se perde por uma escolha, e é triste isso, irmãos. Quando nós vamos tomando escolhas em nossas vidas, que vai nos afastando desse amor, que vai nos afastando dessa presença, escolhas e decisões que pensamos que é uma maturidade que alcançamos, que pensamos que é a melhor coisa a se fazer, porque eu sou dono do meu nariz, porque eu acho que é isso e aquilo outro, e nós tomamos decisões, tomamos escolhas que nos afastam daquilo que é o amor de Deus para com as nossas vidas. Então, queridos, percebe-se aqui 3 tipos de perdições. Ele se perde sem perceber, que é aquela ovelha que se perde sem perceber. Segundo, se perde dentro do ambiente certo, que é a igreja, que é a casa, se perde dentro da própria casa. E o terceiro, se perde por uma rebeldia consciente. Isso é triste, irmãos. Quando a gente acha que não precisa do Pai, quando a gente acha que não precisa de liderança, quando a gente acha que não precisa de autoridade. Eu não estou falando aqui de alguém mandar na sua vida como se você fosse marionete, não. Eu estou falando de respeitar princípios de autoridades que Deus tem nos dado. Isso é trágico, isso é triste. Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, a alegria sobre os céus, ao celebrar diante de um arrependimento genuíno, ao celebrar diante de um confronto, de uma palavra que gera transformação, por causa de uma dureza de religiosidade que estava ali no coração daqueles que questionavam, que eram os fariseus. E essas parábolas aqui, irmãos, vai mostrar a grandeza do amor de Deus para conosco, vai mostrar a grandeza da misericórdia de Deus, e principalmente o texto que lemos, de 11 ao 32, capítulo 15, vai falar aqui não somente de um filho perdido, mas vai falar aqui, irmãos, de um pai amoroso, e vai mostrar também um filho incompreensível. E aqui, queridos, eu quero entrar dentro do texto que lemos. Entenda, a rebeldia que ilude é muito triste, é uma cegueira. O texto vai dizer, irmãos, que o filho, ele exige precipitadamente a herança do pai. E estávamos aqui de manhã com um advogado e falou comigo assim: pastor, hoje para reivindicar uma herança é preciso a certidão óbita da pessoa. Então, para eu reivindicar uma herança do meu pai, irmãos, meu pai tem que estar morto. Para o meu agregado Davi reivindicar uma herança minha, né, e que Deus me dê graça para desfrutar de tudo, mas eu quero deixar também herança para ele, porque a Bíblia vai falar que o filho do homem de bem, ele deixa herança para os filhos e para os filhos de seus filhos. Mas eu quero desfrutar, irmãos. Amém? A Bíblia vai mostrar isso. Mas aquele filho, ele toma uma decisão precipitada e ele exige do pai, no versículo 12, dizendo: dai-me parte da minha herança. O pai estava reivindicando algo que ele não poderia reivindicar. A Bíblia vai mostrar, irmãos, que ele sai para uma terra distante, né? Versículo 13: partiu para uma terra distante.
Perceba algo aqui, irmãos. Ele não ganhou a herança porque ele trabalhou, como tem alguns aposentados aqui na igreja, que devido aos seus anos de trabalho, agora recebe uma boa pensão, uma boa aposentadoria por causa do seu trabalho. Não, o filho não trabalhou lado a lado do pai para adquirir aquela riqueza, não. Billy Graham, Jim Swaggart, ele vai dizer que o filho, ele herda a herança por causa da sua filiação. Você não entendeu, porque você fica pensando assim: será que eu sou digno? Será que eu mereço essa herança? Será que eu mereço esse amor? Não é porque você e eu merecemos, é por causa da filiação que nos fazemos em Cristo Jesus. É por causa dele. É por causa dele, o amor do unigênito do Pai pela humanidade. Jim Swaggart, ele vai dizer isso, que ele recebe gratuitamente por causa da filiação, não por causa de anos de trabalho. Olha que coisa sobrenatural. E aí, irmãos, ele parte então para uma terra distante, e terra distante representa a independência de Deus. Terra distante quer dizer assim: eu não preciso do Senhor, eu não preciso da sua direção, eu não preciso dos seus palpites, eu não preciso que o Senhor tente dirigir a minha vida. E muitas vezes as pessoas estão fazendo isso. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3, irmãos, que Adão, ele experimenta essa ruptura, essa separação, do distanciamento daquilo que é a presença de Deus. E, infelizmente, irmãos, por causa de decisões assim, a gente vai viver uma degradação progressiva. E olha o que a Bíblia vai dizer, versículo 16, você leu comigo. A Bíblia diz que ele deseja. Irmãos, olha para mim. Já meteu a mão no bolso, o negócio está tão ruim, e o bolso está até furado. E aí você tem uma vontade, sabe de quê? Chupou uma bala. Chupou uma bala. Mas você não tem. E aí, por exemplo, você tem uma vontade, você passa numa loja e o manequim te chama. Jackson, olhe para mim. Aí você está passando no carro, você fala assim, ó. Você vira e vê o manequim. Você fala assim: ó, queria ficar bem em mim. Aqui ia ficar certinho no meu corpo. Aquele sapato ia ficar certinho no meu pé. Você olha e você fica assim, vislumbrado. Mas você mete a mão e fala assim: não tem como comprar. Agora, irmãos, eu não estou falando de uma roupa, que é o cuidado que Deus tem para comigo, contigo. Eu não estou falando de uma bala. Eu estou falando de alguém que deseja se alimentar de lavagens, que é a refeição dos corpos. E a Bíblia vai dizer que ele não tinha essa autonomia. A Bíblia vai dizer aqui que ninguém lhe oferecia. Olha que tristeza, irmãos. Olha a vida do ser humano, aonde a vida do ser humano vai levar por causa das suas decisões. Versículo 16, ele deseja comer da comida dos porcos e não pode. Mas sabe o que é isso, irmãos? Entenda uma coisa. Sabe o que o pecado promete a eu e a você quando tomamos a decisão por ele? O pecado nos promete liberdade. E a gente pensa assim: eu sou livre. Porém, irmãos, o pecado é uma vida de libertinagem. Quando o pecado te oferece a eu e a você liberdade, na verdade nos entrega escravidão. Nos entrega escravidão. E aí, irmãos, veja a descida gradual que é a desse homem. Primeiro ele toma a decisão de ir embora, se distanciar da casa do pai. Depois o texto diz, você leu comigo, que houve uma grande fome ali aonde aquele homem estava. E devido a essa fome, devido àquele homem ali, nesse momento que ele está vivendo, o que acontece? Ele perde tudo que tinha, tudo que possuía, toda herança. E agora ele vai trabalhar com um senhor. A Bíblia diz que era um fazendeiro, ele vai trabalhar lá, cuidar dos porcos. E aí, irmãos, a descida, primeira distância. Depois, antes da crise, o desperdício com aquilo que tinha. Depois, a miséria que chega e assola. E depois, a humilhação. Ele deseja e ninguém lhe oferece.
vida longe da casa do Pai é essa. Talvez você possa pensar que pode até experimentar qualquer outra coisa, mas eu quero te dizer, qualquer outra coisa fora do amor do Pai é perdição e escravidão. E toda vez que alguém, irmãos, se afasta, toda vez que alguém se afasta da casa do Pai, ela começa acabando, pensando que vai ganhar alguma coisa, vai ganhar liberdade. Mas sabe o que acontece? A pessoa começa a perder a sua própria identidade. Quando as pessoas que eu e você conhecemos, que já foram usadas nas mãos de Deus, e por algum momento a pessoa se achou-se autossuficiente, se perdeu, se distanciou, caiu na fé, caiu na caminhada com o Senhor, e aí a pessoa se perdeu pelo caminho. E aí, diante de tudo isso, sabe o que acontece? A pessoa não ganha liberdade, ela perde sua identidade. Ela perde sua identidade. A pessoa já não sorri mais como antes. A pessoa já não celebra como antes. A pessoa já não é feliz como antes. A pessoa já não transmite essa luz de Cristo através da sua vida. Mas graças a Deus, irmãos, que a misericórdia e o amor de Deus é para conosco. E Deus nos desperta a um arrependimento genuíno. A Bíblia diz que aquele homem, ele cai em si. Ele cai em si, versículo 17. Ele cai em si. E o maior avivamento, irmãos, é quando uma pessoa cai em si. Avivamento não começa de maneira coletiva. Eu sempre falo isso. Avivamento começa de maneira singular. Alguém com o seu joelho arrependido dentro do quarto, buscando, orando. E Deus então alastra isso no coração daqueles que estão sedentos. E a Bíblia vai dizer que esse homem então, ele cai em si. Porque o Espírito Santo de Deus, versículo 16, versículo 8, no capítulo 16 do Evangelho de João, que diz que é o Espírito de Deus que convence o homem do seu pecado, do juízo e da justiça. E aí, irmão, sabe o que aquele homem faz? Ele reconhece sua culpa. Sabe qual era o problema entre Davi e Saul, irmãos? Diante de Deus, Saul ele olha e ele fala assim: mas Deus, eu poupei Agag porque será útil para nós. Eu poupei aqui as ovelhas, o gado, porque será útil para o Senhor. Ele olhava e ele colocava a culpa no outro. Ele olhava e não se arrependia. Davi, irmãos, ele está lá, e o filho está para morrer, e ele está lá orando, buscando a presença de Deus, para que Deus tenha misericórdia. E Deus não poupa a vida da criança. A Bíblia diz que Davi, ele se enche, ele rasga sua roupa, ele joga cinza sobre sua cabeça, e ele se arrepende diante de Deus. E ele se arrepende diante de Deus. Porque, irmãos, arrependimento verdadeiro não transcende culpa. É culpa do meu pai que me abençoou, é culpa daquele homem que me abandonou, é culpa daquela mulher que me abandonou, é culpa daquele filho, daquela filha. Irmãos, arrependimento não transcende culpa. E aí a Bíblia vai dizer que Davi, ele olha para Deus e ele fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grandeza e compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei, fiz o que tu reprovas, de modo justo é a tua sentença. Tens razão em condenar-me, sei que sou pecador desde que nasci no ventre da minha mãe. Sei que desejas a verdade do meu íntimo, o meu coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e farei puro, lava-me mais branco do que a neve e serei. Faz-me ouvir um novo júbilo e alegria, e meus ossos esmagastes e exultarão. Esconda o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro. Ó Deus, renova em mim, dentro de mim, um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da
coração e sustenta-me todos os dias com o espírito pronto a me obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e aos pecadores não se voltarem contra ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, a minha salvação, e minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, das palavras aos meus lábios, dá palavra aos meus lábios, e minha boca anunciará o teu louvor. Não me deleites em meus sacrifícios, e nem te agradas em holocaustos, senão eu mostraria. O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não me desprezas. É o que Davi faz, irmãos. Ele se arrepende de uma maneira genuína. Ele toma essa decisão de ir diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Arrependimento genuíno não transfere a culpa para o outro. Se a culpa é minha, se a culpa é sua, nós precisamos nos arrepender e entender e tomar essa decisão. A Bíblia diz no versículo 20 que, porque ele se arrepende, ele agora decide voltar para a casa do Pai. E a Bíblia diz no versículo 20 que ele levanta e ele então vai. O arrependimento, irmãos, não é sentimento, eu sempre falo isso. Arrependimento é atitude, é metanoia, é mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Ele não mandou uma mensagem para o pai dele, irmãos, ele se levanta e ele vai ao encontro do seu pai. E o milagre acontece aqui, irmãos. O milagre precisa acontecer em nossas vidas hoje. É decidirmos sair do chiqueiro que estamos vivendo longe da casa do Pai e nos voltarmos para o Senhor de toda a glória, o Senhor de toda a honra. O amor de Deus, irmãos, ele é escandaloso. E a Bíblia vai mostrar aqui no versículo 20, parte B, a partir do versículo, até o versículo 24, que o pai vê ele de longe. O pai avista aquele filho de longe. O pai nunca perdeu o foco da estrada, irmãos. Sempre esteve com os olhos voltados para a estrada. Deus, irmãos, ele sempre estará à minha e à sua espera, porque ele não desiste de nós. Jeremias 31:3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, e com amável benignidade eu te amarei. O pai então ele corre. Sabe que coisa tremenda, irmãos? A Bíblia diz que, fala assim com o braço para mim, querida. A Bíblia fala, irmãos, que os anjos, eles fazem assim, ó, e puxa. Eu não puxei para não tocar o braço dele. E puxa forte o braço de Ló, porque ele tinha ido falar com os seus genros, que estavam prometidos suas filhas, para que saíssem junto com ele. A Bíblia diz que eles puxam o braço de Ló e falam para ele assim: sai daqui, vai embora, nós vamos destruir esse lugar, vai para os montes, vai embora daqui. A Bíblia não mostra que os patriarcas, nenhum deles corria. Não mostra, irmãos. Olha que coisa. A Bíblia poderia dizer ali: e Ló então pegou suas filhas, sua esposa, e perna para quem tem, saiu correndo. A Bíblia não mostra. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz isso no texto. A Bíblia diz que Ló pega suas filhas, sua esposa, e vai embora pelo caminho. Sabe o que eu quero dizer? O amor de Deus, ele quebra protocolos. A Bíblia diz que o pai agora, ele avista o filho e ele corre em direção ao seu filho. O amor de Deus, irmãos, quebra protocolos apontando Cristo ao encontro da sua noiva, ao encontro daquele que estava perdido, ao encontro daquele que precisa do amor de Deus. E quando o pai encontra o seu filho, o amor do pai o restaura completamente. Completamente, irmãos. De que forma? O filho, ele tenta explicar alguma coisa para o pai, e o pai chama logo o seu servo. Ele chama logo o seu servo e fala para ele assim: pega lá o melhor boi e mata. Vamos celebrar isso. Meu filho que estava morto está vivo. Mas faz algo.
coloca a melhor roupa nele. Roupa está falando que não é a minha justiça e a sua justiça. Não é porque somos merecedores, mas é porque o amor dele aplaca toda iniquidade. O sangue dele é aplicado na nossa fraqueza, e na nossa fraqueza nos tornamos fortes em Cristo Jesus. E onde abundou o pecado, superabundou a sua graça. E ali, irmãos, então ele manda colocar roupas novas, ele manda colocar um anel novo, um anel em seu dedo. Sabe o que simboliza aqui? Quarta-feira nós falamos sobre José, irmãos. Simboliza a autoridade, simboliza a identidade. Lembra de Faraó falando com José? Somente quando eu estiver no trono, eu serei maior do que você. E ele pega o anel de Faraó e coloca no dedo de José, representando autoridade, representando identidade. E sandálias, irmãos. Olha que coisa tremenda que o texto guardou para nós. O filho mais velho, Fabinho, ele vai falar assim: pai, eu sempre estive aqui, eu sempre trabalhei com o Senhor, trabalhei como escravo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. O fato de eu estar aqui como dirigente do culto, o fato de Deus ter me escolhido aqui como pastor dessa igreja, não é maior do que a minha filiação em Cristo Jesus. O cargo que ocupamos nunca, se eu toco, se eu canto, se eu prego, se eu sou diácono, se eu sirvo, nunca deve ser maior do que a minha filiação em Cristo Jesus. Porque isso é religiosidade. E aí, irmãos, entenda uma coisa: isso não me faz melhor do que nenhum de vocês aqui. Você cantar, você entoar, você tocar, não faz você melhor do que ninguém aqui. Mas aquele filho, ele olha e fala assim: eu fiz tudo isso durante todos esses anos, nunca te desobedeci, sou um escravo. Olha a mentalidade, irmãos. Olha a mentalidade. O pai olha para ele e fala assim: não, você para mim é como filho, e tudo que eu tenho, porque somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, tudo que eu tenho é teu. Você pode estudar a hora que quiser, você pode pegar e usar a hora que você quiser. Mas, irmãos, aquele que estava ali do lado do pai não se via como filho, mas se via como escravo. E sandálias vai falar, sabe sobre o quê? Somente filhos usavam sandálias. Os escravos da casa, os escravos da fazenda viviam descalços. E agora as sandálias vai simbolizar a filiação, a intimidade, a restauração do amor do pai para com o seu filho, a comunhão que se havia quebrado. E queridos, ali não há um interrogatório. O pai, o filho querendo se justificar: pequei contra o céu, pequei contra ti. Me faça como um dos seus empregados, porque eu não sou digno de ser chamado teu filho. Não, você é meu filho, você não é escravo. Você não é escravo. E aqui, irmãos, entenda, não é a questão da escravidão de se tornar escravo de Cristo, como Paulo vai falar em Filipenses, não. Ele está falando aqui de escravo, de mentalidade, de pensar que você não é acessível ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, à bondade de Deus para comigo e para com você. Então, irmãos, entenda isso. Ele restaura ali a comunhão para com o filho, mostrando algo sobrenatural, irmãos. E Deus, irmãos, Ele não restaura pela metade. Quem se arrepende, entra. Quem se arrepende, entra na graça abundante de Deus. Quem se arrepende, entra na graça abundante de Deus, irmãos. E aí fica a incompreensão de quem ficou. Fica a incompreensão daquele filho, do versículo 25 ao 32. O filho mais velho estava ali sempre em casa, mas ele não conhecia o coração do pai, ele não conhecia o pai. A religiosidade, irmãos, sem intimidade, produz frieza. A religiosidade sem intimidade produz frieza. E ali isso vai mostrar que aquele filho mais velho,
ele era ressentido diante da graça e da bondade de Deus. Versículo 28 vai mostrar que ele se indigna com a decisão do Pai em celebrar e festejar. Entenda uma coisa, irmãos: quem não entende a graça de Deus se volta contra a misericórdia do Pai. Quem não entende a graça de Deus se volta contra a misericórdia do Pai. Os fariseus ali com certeza vai simbolizar a vida daquele filho mais velho. Mas ali tem um convite para mim e para você, que não pode ser ignorado como foi ignorado por aquele filho, o filho mais velho. O pai olha e fala assim: tudo que eu tenho, versículo 31, é teu. Tudo que eu tenho é teu. Ele tinha tudo, mas não desfrutava de nada. Quantos crentes na igreja hoje, irmãos, que servem, mas não celebram, que servem, mas não festejam. E é impossível, irmãos, estar dentro da casa do Pai e ainda estar longe do coração dele. É impossível estar aqui e não celebrar aquilo que Ele de fato tem para as nossas vidas. Por isso eu quero orar com você nessa noite. Fique de pé no seu lugar, no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Aleluia. Essa parábola vai falar com todos nós aqui nessa noite. Essa parábola do filho pródigo, irmãos, ela apresenta três posições: a posição de quem está em uma terra distante, a posição de quem está voltando arrependido, a posição de quem está na casa, mas está com o coração endurecido. E aqui eu quero te dizer: os céus continuam celebrando os arrependidos. Os céus continuam celebrando os arrependidos. O amor do Pai continua olhando para a estrada. A graça contínua do Pai está disponível a eu e a você. E aí eu quero te dizer uma coisa: se você se afastou, volte. Se você está frio, reacenda. Se você está ressentido, perdoe. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de celebrar o Teu santo nome, celebrar a Tua bondade e misericórdia para com nossas vidas. E Deus, o Senhor é aquele que é soberano sobre os céus, a terra, soberano sobre nossas vidas. E a Tua palavra vai dizer que o Senhor é o sol triunfante da justiça, Pai. O sol da justiça que nunca deixará de brilhar, de aquecer as nossas vidas. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, se há pessoas que por algum momento em sua caminhada, Pai, se feriram, se magoaram, ficaram feridas, chateadas com alguma situação, Deus, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, aquele que nos oferece o perdão, possa fazer com que, conforme o Senhor nos ensinou em Mateus capítulo 6, que venhamos perdoar também aqueles que nos ofenderam. Qualquer decisão que gerou ira, gerou tristeza em nossos corações, Pai, que o Senhor, na Tua bondade e misericórdia, nos ajude a perdoar. Em nome do Senhor Jesus, se há pessoas aqui hoje, Deus, frias espiritualmente, frias dentro da própria casa,
pessoas que já não conseguem mais celebrar, pessoas que talvez colocaram o cargo acima de tudo, acima da própria filiação que elas têm em Cristo Jesus. Senhor, aqueça os corações hoje, aqueça os corações de cada um aqui presente, Pai, e em nome do Senhor Jesus, aqueles que tomam a decisão de voltar, Senhor, para a Tua presença, de voltar, Senhor, e desfrutar desse amor absurdo que é o amor do Senhor para conosco. Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça continue nos favorecendo, continue nos fortalecendo. Senhor, aplaca os nossos pecados, e como Davi declarou, Pai, cria em nós o espírito reto, o espírito inabalável. Devolva-nos a alegria da salvação, a alegria de celebrarmos, a alegria de festejarmos, ó Pai, Tua presença, Tua glória sobre nossas vidas. Assim, Deus, oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Se você entende isso nessa noite, se você compreende a importância de celebrar o amor, a graça, a bondade, o favor, esse amor incondicional para com a sua vida, eu quero te convidar por um minuto a celebrar o nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Esse amor abundante, extravagante,